parte de Jesus. Que bom estarmos reunidos mais uma vez e convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Domingo passado o pastor André nos trouxe uma palavra em Atos 8. Então estamos ainda nesse contexto do início da igreja, nascimento da igreja. E aqui em específico o momento marcante do nascimento da igreja do Senhor, que é a descida do seu Espírito. Atos capítulo 2. Que a palavra do Senhor seja clara ao seu coração. Que a palavra do Senhor seja revelada ao seu coração, à sua mente, de uma forma que só ela é capaz de fazer através da ação do Espírito do Senhor nesse lugar. Eu lerei todo o capítulo. Convido você a ler comigo com calma e em oração para que o Senhor nos ensine um momento marcante, valioso, precioso e um dos fundamentos da nossa fé cristã. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que Joel escreveu? Pedro relata, verso 17: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Porque a respeito dele, diz Davi, vai entrar em outro texto bíblico, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e no seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Estas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Diante da tua palavra, Senhor, nós reconhecemos a nossa situação humilde e carente da ação desse Espírito ministrando aos nossos corações. Que seja a palavra, tão somente a palavra, o poder do Senhor manifesto em nosso meio, para que nós possamos ser as pessoas alcançadas por este poder hoje à noite nesse lugar. Dependemos do Senhor, nos revista de humildade, nos revista, Senhor, da capacidade compreensiva, espiritual nesta noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acho que quase todos vocês já me conhecem, eu não tenho nenhum tipo de reservas em pregar. O que eu tenho sempre é temor. E diante de um texto como esse assunto, ele é um assunto que me causa ainda mais o temor diante do Senhor para que Ele me use em verdade. Eu sou uma pessoa que tenho aversão a terminologias criadas por homens. Exemplo, eu tenho aversão a título eu sou pentecostal. Eu tenho aversão a termo eu sou tradicional. Eu tenho aversão à frase eu sou universal. Eu sou Nova Vida. Eu sou calvinista. Eu sou presbiteriano. Eu sou assembleano. Eu sou arminiano. Eu tenho aversão quando a vida cristã,
quando os termos nos dividem. Tudo que nos divide não veio do Senhor. Tudo que trouxe divisão não procedeu do Pai, procedeu de homens. E as pessoas, ao seguirem homens, o reino de Deus foi fracionado. E quando o reino de Deus é fracionado, as trevas triunfam e o reino do Senhor sai no prejuízo. Então, quando o reino do Senhor é dividido entre calvinistas e arminianos, houve derrota. Os teólogos aí de plantão. Quando o reino do Senhor é rachado em dois grupos, tradicionais e pentecostais, o reino de Deus perdeu. Porque a casa dividida não pode prosperar. Queremos um mundo melhor. O Brasil está mal e indo a cada dia pior. A igreja também. Nós somos um povo frio, somos um povo inchado e muitos de nós sem vida. Urge um olhar sério sobre esse texto, da descida do Espírito Santo do Senhor, para que nós entendamos qual é o projeto de Deus para nós. Que não é nos tornar pentecostais e não é nos tornar tradicionais, é nos tornar Cristo. Para que nós não tenhamos nenhum tipo de nomenclatura ou identificação que não seja Cristo. Eu sou Cristo. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória, não uma adesão a um sistema religioso ou a uma forma de pensar religiosa. Então, deixando bem claro, eu não tenho problema com irmãos que pensam diferente. Eu tenho problema com terminações que nos dividem. Que aquilo que deveria nos unir não está nos desunindo. O que é que nos une? Esse texto de Atos 2, a gente pode dividir em 4 partes. Eu, pelo menos, tomo a liberdade de falar em 4 partes aqui. E essas 4 partes, sobre a descida do Espírito Santo do Senhor, que é a proposta de um olhar bíblico. Atos capítulo 2, quero dividir em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 13. Lucas, que é quem escreve Atos. Lucas descreve a descida do Espírito do Senhor. Como foi, do jeito que foi. Há uma descrição da descida do Espírito. Do verso 14 ao 36, há o sermão explanatório de Pedro. Depois que o Espírito do Senhor desce, o que ocorre logo em seguida? Uma mensagem. O que foi que a descida do Espírito do Senhor gerou? Um sermão. Então tem um sermão do verso 14 ao verso 36. Como eu lhe pedi, eu espero que você permita que a própria Bíblia seja autoridade sobre você e que eu também, e assim a palavra do Senhor nos ilumine, nos oriente e nos corrija. Do verso 37 ao 41, existe uma descrição das respostas a esta mensagem. Quando Pedro prega e termina de falar, existe uma resposta que as pessoas dão e um diálogo sobre o que ele acabou de pregar. E do 42 ao verso 47, há uma descrição dos resultados disso tudo. Os resultados dessa mensagem. Tranquilo? Então, o Atos capítulo 2, nós podemos dividir nessas 4 partes a descrição da descida do Espírito, o sermão explanatório de Pedro, a descrição das respostas em relação à mensagem e os resultados desta mensagem. Que o Espírito do Senhor haja em nossas vidas, que o sermão seja poderoso, que as nossas respostas sejam de vida e que os resultados sejam colhidos e vivenciados lá fora. Para a glória do nome do Senhor. Falando sobre essa, em primeiro lugar, sobre essa descrição da descida do Espírito, onde estavam os discípulos? Em Jerusalém, em um lugar sentados. Ao cumprir-se a festa do Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu quero ser muito objetivo, que o Senhor me ajude. Dessas descrições da descida do Espírito, os discípulos estavam em Jerusalém e eles estavam reunidos.
Pergunta: por que eles estavam em Jerusalém e reunidos? Exatamente, porque o Senhor tinha mandado eles fazerem assim. Em Lucas capítulo 24, o Senhor disse: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido sobre vocês o poder. Que poder é esse? O Espírito do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Onde, Senhor? Aí está o onde. Onde está em Lucas 24. Vocês não podem sair de Jerusalém. A descida do Espírito do Senhor e a ação do Espírito do Senhor está num campo de reunião em obediência. O Espírito do Senhor desceu num grupo obediente à voz de Cristo. Se eles tivessem ido para a Mesopotâmia, isso não teria acontecido neles. O Espírito do Senhor age e desce e opera e se revela e transforma e faz o que tem que fazer, onde há comunhão e aonde há obediência. Salmo 133, quão bom e quão suave e agradável é os irmãos viverem em união. É como um óleo, sabia que óleo é um dos símbolos do Espírito? Derramado sobre a barba de Arão, e o outro versículo diz: é ali aonde eu ordeno as minhas bênçãos. Onde o Senhor ordena as suas bênçãos? Na união em torno da sua palavra. Então o Espírito do Senhor desce nesse ambiente. O que eles estavam esperando? A promessa se cumprir. Sem método, sem jeito, sem mania, sem mandinga, sem coisas que nós aprendemos hoje. O que eles estavam fazendo? Eles estavam unidos, esperando em obediência. Eu ouvi nesses dias, irmãos, eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para ficar calmo. Eu vi nesses dias um banner muito curioso. Curso para tirar demônios. Não sei se vocês receberam isso, um banner de uma igreja que está sendo promovida, curso para tirar demônios. Não estou brincando sobre o assunto é muito sério. A minha pergunta é: como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Tem curso para pastor. Como é curso para pastor? Eu sou formado, a frase nem dá certo, eu sou formado em pastor. Isso nem dá certo. E o curso para falar em línguas? Por que a gente inventou cursos para o Espírito do Senhor nos visitar? Não, a gente não faz curso, a gente obedece. A gente não faz curso, a gente é junto. A descida do Espírito do Senhor aconteceu num local de obediência e unidade. Pentecostes. O que significa Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica. Das três principais, Páscoa, as tendas, as festas dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. São as três principais festas judaicas. A Páscoa é a remissão. A festa das tendas ou dos tabernáculos é a festa onde o povo entrou na terra prometida. E a festa do Pentecostes é a festa da colheita do trigo. E esta festa do Pentecostes, também chamada Festas das Semanas, é também conhecida como a festa das primícias. Eu sei que vai ser bastante informação, mas deixa Deus ministrar o seu coração. Festa das primícias, os primeiros frutos. Nós estamos diante de um texto onde os primeiros frutos estão sendo manifestos. Porque Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então a palavra Pentecostes significa 50 ou 50. Então, quando a gente está falando de Pentecostes, nós estamos nos reportando a uma festa judaica que tem esse nome porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Quando você diz que você é tradicional, você é o quê?
Tá, e quando você diz que você é pentecostal, você é o quê? Termos que não se encaixam na vida cristã. E quando você diz que você é batista, você é o quê? E quando você diz que você é da cristã evangélica, aí faz sentido. Mas quando você diz que você é da cristã evangélica, você é o quê? Quando você diz que você é presbiteriano, tá, você é o quê? Quando você diz que você é assembleano, você é o quê? Então são termos que a gente precisa estudar a palavra e pedir, Deus, fala comigo, isso aqui faz sentido? Faz sentido eu dizer que eu sou batista? Faz sentido dizer que eu sou isebiano? Isso faz sentido? Faz sentido eu dizer que eu sou pentecostal? Isso faz sentido? Ou o que está as verdades por trás disso? Pentecostes é uma festa judaica. Período, lugar definido. E principalmente, a descrição da descida do Espírito é por causa de um cumprimento de uma promessa. Meus irmãos, o Espírito do Senhor, ao descer, apenas está cumprindo uma promessa. Jesus falou isso em João, aonde vai descer sobre vós o meu Espírito, se eu não for, ele não desce. Lembra? João capítulo 14, João capítulo 16, virá um Consolador. Eu vos enviarei. Aqui, se você quiser ir comigo para Gênesis capítulo 11, ou pelo menos ouvir, em Gênesis capítulo 11 há um relato da torre e da construção de uma torre chamada Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Aqui em Gênesis 11, 7, o Senhor visita este povo e o Senhor toca em um lugar. Toca na linguagem. E veja o que é que o Senhor fala aqui no versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E por causa disso, houve uma dispersão da multidão, e essa turma se reencontrou em Jerusalém, ouvindo só uma linguagem. A festa de Pentecostes é a reversão de Babel. Quando o Senhor veio e confundiu todas as línguas, em Pentecostes todas as línguas foram unificadas em uma só mensagem. Apocalipse capítulo 7, verso 9, diz que estarão diante do trono todos aqueles que virão de todas as tribos, nações, povos e línguas. Quem vai fazer esse povo chegar lá? Uma mensagem. Uma mensagem. E pode ter certeza que essas pessoas não chegarão lá dizendo tudo isso que eu disse aqui no início. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu creio nisso, eu penso assim, eu sou daquilo outro. Pode ter certeza, essas pessoas não estarão diante do tribunal, diante do trono, cada um levantando a sua bandeirinha, eu sou alguma coisa. As pessoas que estarão lá, estarão adorando ao Cordeiro, ao Cordeiro, ao Cordeiro. Cheios do Espírito. A descrição desse texto ela é muito rica. Eu não tenho nem a presunção, e eu acho que é impossível esgotarmos isso aqui. Perceba que aqui nesse texto não é um vento. Verso 2, é o quê? É um som. Mas o Espírito é um vento. Mas aqui não era um vento. Era o quê? Era um som. A língua, não era língua, era o Lucas, deixa eu tentar, é língua como se fosse de fogo. Então isso aqui é algo pontual, é algo poderoso e algo que não vai se repetir mais. E eu vou lhe dizer por que não se repete mais. Porque a essência da mensagem não está nessas coisas, está no Espírito. Quando foi que você saiu pelo deserto atrás de uma sarça que está pegando fogo e não se consome? Porque Deus estava naquela sarça e não se consumia. Por que nós não vamos atrás de uma sarça pegando fogo e não se consome?
Se isso for muito confuso para você, por que quando a presença de Deus é manifesta, nós não tiramos a sandália dos pés? Porque isso está em Êxodo. E se nós pegarmos um pouco mais pesado, em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias está na caverna, o Senhor aparece a Elias. Vento forte, mas Deus não estava nele. Fogo, e Deus não estava nele. Terremoto, e Deus não estava nele. Veio uma brisa, e Deus estava lá. Qual vai ser o meu pecado? Dizer que Deus está na brisa. A essência não está nas coisas que Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser e como Ele quiser. A essência está em Deus. Ele vai agir do jeito que Ele quer. Ninguém encaixota Deus. Ninguém diz como Ele vai agir. Ninguém reproduz o Pentecostes. A gente recebe o Espírito. Se nós pegarmos as outras manifestações em Atos, da descida do Espírito do Senhor, você vai ver alguns acontecimentos, 2, no máximo 3. E se você perceber que lá, a descida do Espírito Santo, algumas pessoas falaram em outras línguas e outras não falaram em outras línguas. O Espírito do Senhor veio em imposição de mãos, em outra situação, como na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, o Espírito do Senhor desce enquanto Pedro está pregando. Sabe por quê? Porque não existe método. Só existe poder. Faz assim que acontece. Faz desse jeito, fica assim, levanta, agora faz, agora vem, agora eu ordeno e vai acontecer. Não existe método. E não está na capacidade humana de manipular o divino. Então por isso que os acontecimentos bíblicos não são para serem reproduzidos. Os acontecimentos bíblicos são para mostrar que não são as formas e os formatos a essência, mas o que Ele fez. Estão entendendo, irmãos? Amém? Estão comigo? Espero que essa palavra seja reveladora para você. Que seja uma verdade que liberta. Porque possivelmente, muitos de vocês podem até se sentir culpados, dependendo do que você anda ouvindo. Que você não é espiritual, que você não tem conhecimento do Espírito, que você ainda não recebeu o poder do Espírito, por causa de algumas formas e formatos e expressões copiados de alguém ou de alguma coisa, ou até mesmo de algum acontecimento bíblico, que se por acaso não aconteceu com você, então você não é. Eu quero lhe dizer que isso é antibíblico, quiçá maligno. Vamos para frente. Nós ouvimos, verso 11, veja só que coisa fantástica. Essas pessoas, além do versículo 8, 6, 8 e 11, estarem aqui os registros de ouvimos falar na sua própria língua materna, versículo 6, final do versículo 8, na nossa própria língua materna, e no versículo 11, há esta pergunta, como ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. O crente não emite som, o crente emite uma mensagem. Nós não somos a turma do barulho, nós somos a turma da revelação. Nós não somos a turma do movimento, nós somos a turma da expressão de quem é Deus. Aí se isso vai vir com barulho, amigo, não é comigo. Se isso vai vir no vento forte, não é comigo. Se isso vai vir no fogo, na água, no óleo, isso não depende de nós. Mas uma coisa não pode faltar, a mensagem. As pessoas, todos, terão que se render a uma verdade. Nós ouvimos as grandezas de Deus através desse som. E esse som é a língua que eu entendo. O Senhor é tão amoroso, que você pegar a relação dessas pessoas, meus irmãos, nessa situação aqui, do versículo 9 ao versículo 10, se você gostar de estudar essas coisas mais culturais,
vocês vão ver a quantidade de linguagens que existem aqui. Línguas maternas. Tipo hebraico, aramaico, grego, latim e por aí vai. E uma pessoa estava pregando. E essa pessoa pregando na sua própria língua. Esse homem não é da Galileia? Ele deveria estar falando em aramaico. Se ele está falando em aramaico, como é que eu estou entendendo se eu falo latim? Reversão de Babel. Amém, irmãos? Marca-se um novo tempo na história. Marca-se um novo tempo que se chama o período da igreja. E a igreja será a porta-voz de uma mensagem. Gálatas 3, verso 2 e verso 5. O apóstolo Paulo pergunta, Gálatas 3, e eu quero dar para você cada vez mais respaldo bíblico para você ter todo o direito de não concordar comigo. Porque você não irá discordar de mim, você vai discordar da palavra. Aí eu estou tranquilo. Gálatas, capítulo 3, verso 2 e verso 5, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito pela lei ou pela pregação? Vocês receberam o Espírito do Senhor através de qual método? Nenhum. Vocês receberam o Espírito através de qual meio? Só tem um que Paulo fala em Gálatas 3, verso 2 e verso 5. A pregação da palavra. Escuta uma coisa, quando vocês receberam o Espírito, foi pela lei, foi? Ou foi pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito pelas obras, foi? Você faz alguma coisa boa e o Senhor te visita com o Espírito, é? Deixa eu te perguntar uma coisa, você recebeu o Espírito do Senhor porque você foi curado? Quando você foi curado, você recebeu o Espírito? Não, você pode ter qualquer tipo de experiência espiritual. E nós não estamos questionando se a sua experiência espiritual é legítima ou não é legítima. Nós não podemos dizer que o que aconteceu com você foi ou não do Espírito. Mas só tem uma coisa que legitima e faz com que seja autêntica o batismo no Espírito Santo. É um reconhecimento em relação à mensagem. O que eu ouvi para que isso aconteça? Então ninguém recebe o Espírito do Senhor que não seja num ambiente de união e de obediência por causa de uma palavra a qual eles estão submissos. Os irmãos estão entendendo? Então aqui existe um povo que está ouvindo na sua própria língua uma mensagem. Agora vamos para a explanação da mensagem. O que Pedro prega? Do 14 ao 36. Essa pregação de Pedro nos é muito interessante porque tem pelo menos 3 aspectos aqui que a gente não pode esquecer. Bíblia, Cristo e ressurreição. Repita comigo. Bíblia, Cristo e ressurreição. São os 3 pilares da mensagem de Pedro. Perceba. Quando Pedro vai pregar, o que ele faz? Ele cita Joel, e ele cita o Salmo 16, e ele cita o Salmo 110. Para ser legítimo, abra as Escrituras. Porque são elas que testificam de mim. Ah, e outra coisa. Se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O caso é que você está crendo em mim do jeito que você gosta e prefere. Crê em mim da maneira que você gosta, prefere, ou aprendeu em aonde quer que seja, você sempre será uma pessoa seca e dependente, carente e viciado em coisas da religião. Mas se você crê em mim, conforme diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Então você não andará com um copo d'água atrás de pastor para encher. Você será a fonte de onde as pessoas beberão. Porque somos um povo com uma mensagem. Nós não somos carentes e pedintes da fé. Nós não somos carentes e mendigos da fé. Nós somos porta-vozes da palavra que salva e que liberta. Porque o Espírito do Senhor desceu sobre mim. Eu vou derramar o meu Espírito. Sobre quem, gente, que Joel fala? Todos. Jovens. Eu vos escrevo porque sois fortes. E vocês receberão o Espírito do Senhor e vocês profetizarão.
velhos e velhas, pode ser que o vigor esteja se acabando, mas vocês sonharão. E deixarão um legado de um sonho, porque o Espírito do Senhor está com vocês. Ele abre o texto. O que está acontecendo aqui? A pergunta é, o que isso quer dizer? Ah, você quer saber o que isso quer dizer? Deixa eu te abrir aqui nas Escrituras e te dizer. Isso aqui é o que está escrito em Joel, isso aqui também está escrito em Salmo, e isso aqui também está escrito em Salmo 110. Sabe o que legitima uma ação espiritual? É conforme diz a Bíblia, não conforme o que eu vivi. As minhas experiências, elas estão submissas à palavra, não a palavra à minha experiência. Você pode ter tido a experiência que for, você se encontrou com a sarça ardente, Deus falou com você de uma maneira sobrenatural, louvado seja o Senhor. Mas jamais pode contrariar a Bíblia. Porque o Espírito do Senhor, revelação do Espírito, poder do Espírito, visita do Espírito, jamais contrariará a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia legitimará o que está acontecendo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Porque senão nós vamos cair numa bagunça igual a igreja de Corinto. E o que foi que aconteceu na igreja de Corinto? Uma bagunça em nome do Espírito, sem os balizamentos da palavra. E cada um querendo ser mais espiritual do que o outro. Pregação de Pedro. Bíblia. Qual o assunto principal? Cristo. Porque ele não fala, presta atenção, ele não fala do Espírito. E a gente não está falando que o Espírito não age. Meus irmãos, que a gente seria o quê? Maluco em dizer isso? Mas o que nós estamos falando é que se o Espírito nos visita é para nos transformar, amém? Em quem? Em Cristo. A ação do Espírito em mim é para me fazer o quê? Espiritual. Ah, tá bom, então me fala alguém que é espiritual. Você encontra alguém além de Cristo, não? Então qual é o padrão de espiritualidade para você? O apóstolo? O bispo? O semideus? O pastor? Qual é a referência de espiritualidade para você? Quem é espiritual para você? Cristo! Ele é a referência. Então o que Pedro tem para falar, gente? Qual é a mensagem? Cristo. Quando ele termina de citar Joel, verso 22, ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Primeira palavra que ele fala. Jesus, o Nazareno. É sobre ele, é dele, é por meio dele, é para ele que tudo isso aqui está acontecendo, cara. Esse Jesus que vocês mataram, e esse Jesus que vocês estão matando a todo dia, esse Jesus que em nome da religiosidade oca que vocês querem viver, vocês estão sacrificando todo dia o Jesus. Esse Jesus que não é mais suficiente para você. O que é suficiente para você são as mandingas religiosas. Esse Jesus que perdeu sentido, esse Jesus que perdeu poder, esse Jesus que não é vivo mais. O que significa a cruz vazia? A gente só sabe disso na experiência, a gente não sabe disso com palavras ocas. Que foi a palavra perguntada para nós aqui no período do louvor. Jesus, o Nazareno, que vocês têm matado. Você tem matado por causa dos seus desejos. Você tem matado por causa da tua religião. Você faz o que você quer, você não liga mais para a Bíblia. Tanto é que você está desviado hoje dentro de igreja. Você está querendo alcançar dentro de igreja coisa que você só vai alcançar na cruz, filho. Por isso que não adianta estar mudando de igreja. Você precisa de Cristo, porque a igreja não é redentora. Quem é redentor é Cristo. Você não está precisando de um ministério novo, você não está precisando de um marido novo, você não está precisando de uma casa nova, você está precisando de um Cristo, que nos dá uma nova vida. E é esse o assunto de Pedro. E quando ele cita Salmos, ele não está falando dele, ele está falando de Cristo. Porque são dois textos messiânicos. E o interessante é que Davi, não sei se vocês sabiam, mas Davi morreu na festa de Pentecostes. Ou pelo menos no período. E esses judeus aproveitavam, não para celebrar, mas para lembrar a morte de Davi. E estavam em Jerusalém, lembrando a morte do grande rei. E Pedro cita dois textos do grande rei, que fala sobre
o supremo rei. E quando Pedro fala de Davi, ele dá duas terminologias. Davi é chamado de profeta, e ele não era profeta, mas ele profetizou. Esse Davi que testemunhou de quem o Senhor era e é, ele está sepultado. E o túmulo de Davi pode ser visitado hoje lá em Jerusalém. E a gente não chega perto do túmulo de Davi. Sabe por quê? Porque tem soldados. Existem guardas. Existem correntes. Quem já foi em Jerusalém aqui, teve o privilégio de conhecer lá, você vai chegar lá e vai, eu nunca fui, mas eu vi e vi lá, né? O túmulo ainda está lá. E é o que Pedro está dizendo. O rei aí está sepultado, está aqui, vocês estão aqui para jogar as flores em cima do túmulo dele. O nosso Jesus não, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, ele está vivo. Se você quiser entrar no túmulo, ele está vazio. O de Jesus você entra, o de Davi não entra, porque os restos mortais de Davi estão lá. O do nosso Senhor é vivo, o túmulo está vazio. Essa é a mensagem de Pedro. Deus o ressuscitou. Ressuscitou. E quando ele ressuscitou, versículo 33, ele sentou-se à destra de Deus, verso 33 do texto que nós estamos lendo, e recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou seu Espírito sobre nós para iniciar o período da igreja. Então já eu estou respondendo a pergunta de vocês com um sermão. E do verso 37 ao verso 49, a nossa terceira parte da mensagem, fala sobre a resposta a esse sermão. E o que essas pessoas perguntam a Pedro? Verso 37, final do 37. Qual é a pergunta ao que eles acabaram de ouvir? O que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou para a igreja X. Eu não sei se eu vou para a igreja Y. Eu não sei o que fazer. Eu entendi. Eu entendi que a essência não está nas placas, a essência está em um nome. Eu entendi que o poder não está nas manipulações, o poder está em uma mensagem. Entendi, eu estou lembrando de Romanos 1,16. Não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Agora eu estou entendendo. Agora eu consigo ser uma pessoa que não sou mais menino, eu consigo passar por um tempo agora de maturidade, de não ser mais levado por ventos de doutrina. Eu sei agora a mensagem, mas escuta, o que eu faço para fazer isso? Para herdar isso, para viver isso, para absorver isso, para que isso seja verdade em mim, o que eu faço? Resposta: arrependa-se. Não é venha para a minha igreja. Não é se torne um presbiteriano. Não é abrace a teologia calvinista. Não é abrace a igreja cristã evangélica Nova Vida. Qual é a resposta de Pedro, gente? Verso 38. Arrependa-se. O seu problema é pecado. O seu problema não é desorientação. O seu problema é pecado, não é falta de instrução. Porque você não sabe, porque você não quer saber. Arrependa-se, porque você precisa ser salvo. Porque religioso você já é. E quando o Pedro fala sobre arrependimento, eu não vejo vitimismo. Quando Pedro fala de arrependimento, eu vejo responsabilidades. Eu vejo inegociação. Não tem como negociar. Arrependa-se e morra. Não. Aqui não é uma mensagem para melhorar ser humano. Isso aqui é uma mensagem para matar as pessoas. Porque você vai ser batizado. E o que significa o batismo? Isso, exatamente. Morte. Galerinha que está sendo preparada aí para o batismo já sabe disso. O que você vai externar nas águas?
a sua morte. Porque você não tem jeito, você precisa morrer. Aí vocês serão batizados em nome de Jesus. Estou no versículo 38. Para que esse batismo em nome de Jesus? Para a remissão dos vossos pecados. E qual é a consequência? Recebereis o dom do Espírito. Eu quero receber as ações, poder, batismos, plenitude, seja o nome que você queira dar, sem reconhecer os pecados que eu tenho. Então é muito engraçado. Eu vou me tornar um macaco, um papagaio, alguma coisa espiritual. Eu vou imitar alguma coisa, mas eu nunca serei. Porque o meu problema é pecado. Meu problema não são disfunções. Meu problema é pecado. Eu não tenho um problema de passado. Eu tenho problemas no passado que geraram pecado hoje. Eu tenho um trauma do passado, mas esse trauma do passado gerou o que hoje? Pecado. O Senhor não vai, irmãos, deixa Deus ministrar seu coração. O Senhor não vai tratar do seu passado sem antes não fazê-lo reconhecer o seu estado. Qual é o seu estado? Pecaminoso. Porque ele não tem como resolver o que aconteceu no seu passado. Ele tem como lhe transformar hoje. Porque nunca você vai permitir Deus tratar do seu passado. E nem eu. Até mesmo porque o meu passado para mim é um trunfo. Porque eu sou mau o suficiente para usar o meu passado, passado da minha família, passado de um monte de coisa, para jogar na sua cara que eu não sou a pessoa que eu deveria ser por causa do meu passado. Quem é que vai me redimir? Ninguém, porque eu não quero. Porque o meu passado ainda passa a ser um trunfo para mim. Então, quando eu dou uns berros no meu marido, ficou ruim para mim, né? Quando eu dou uns berros na minha esposa, eu posso dizer para ela que isso é uma coisa que eu aprendi com o papai. Porque o papai só falava comigo gritando. É só coisa boa. Eu já poderia ter mudado. Mas por que eu não mudo? Porque ela precisa. Estou brincando, gente. Porque eu gosto de dar o berro dela. Isso é uma ilustração. Por que você não é dizimista, cara? É porque a minha casa sempre teve problema com dinheiro. Não, isso é pecado. Isso é pecado. Por que você trata assim sua esposa? Não, deixa eu contar um segredo. Você acha mesmo que Deus escuta a oração de um traste feito de você? Você acha mesmo? Onde você leu isso? Na espiritualidade ou na Bíblia? Porque lá em 1 Pedro capítulo 3 diz que Deus não escuta a oração de um cara que trata a esposa de uma forma errada. Ele não ouve a oração. Viu, espiritual? Então Deus, ele está com a mão no peito dizendo assim, eu rejeito você. Por quê? Só pelo fato de você não tratar a esposa como deveria ser tratado. Mas eu não aprendi isso com o papai e com a mamãe. Você não aprende com o papai e a mamãe, você aprende comigo. Efésios capítulo 3. Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. É assim que você tem que fazer com sua esposa. Porque o padrão sou eu, o padrão não é teu pai nem teu avô. Então para de ser pilantra, malandrão. E correr para as espiritualidades. E oi do Espírito, entendeu? O que você está pregando, velho? Qual é a tua mensagem? E até que ponto a tua mensagem tem palavra, Cristo e ressurreição? Porque se for falar em ressurreição, perca o amor por esse mundo. Porque quem está falando de ressurreição não pode amar o mundo. Porque são duas coisas incompatíveis. 1 de João. João falou isso em 1 João 2,15. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se você amar o mundo, ou essas coisas que o mundo tem para lhe dar, o meu espírito não está em você. O meu amor não está em você. A gente só pode falar em ressurreição quando a gente não está mais apegado às coisas daqui. Porque a minha esperança não é mais obter
A minha esperança é partir e estar com Cristo. Tanto é que a resposta da palavra são irmãos que não estão juntos para ficar rico. Os irmãos, o resultado dessa mensagem, são irmãos que se uniram para repartir o que tem. Veja do 42 ao 47, onde é que tem campanha aqui para ficar rico, gente? Onde é que tem campanha aqui para Deus nos dar o melhor dessa terra? Eu disse que ia ficar calmo, deixa eu ficar calmo. Quais são as descrições dessa resposta? Arrependa-se. Depois do arrependimento, pode ser qualquer um. Qualquer um. O mais terrível, o mais distante, o mais pecador. Quem se julga que o mais pecador é Deus está falando contigo hoje, cara, mais uma vez. Minha irmã, mais uma vez Deus está te chamando a uma reflexão séria. Você não merece. Não, você não merece. Mas qualquer um que se arrepender dos seus pecados. Qualquer um. Porque a minha graça alcança o mais terrível dos pecadores. Eu não estou aqui para te acabar, eu estou aqui para te salvar. Mas você precisa tomar uma decisão. Salve-se desta geração perversa. Como é que Pedro termina essas respostas sobre a mensagem? Tome uma decisão. Salve-se desta geração perversa. E aí o 41. As pessoas que aceitaram a palavra, não a adesão a um grupo, foram batizados. Só homens, só pessoas, desculpe. Foram mais de 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Pensa numa igreja grande. Quais são os resultados? Para a gente caminhar para o fim. Os resultados é uma igreja que o pastor tem que ligar em todo aniversário. Imagina aí, gente. Pensa comigo aí. Se o Pedrão assumisse esse papel de pastor como a gente quer hoje. 3.000 pessoas só num dia. Como é que visita? Faz umas contas aí. 3.000. Se Pedro visitasse todo dia, os membros dessa igreja receberam uma visita de quantos anos? No mínimo de 10 em 10 anos você recebeu uma visita do Pedro. Olha como ia ser uma assistência boa. A cada 10 anos você recebeu uma visita de um pastor. Está melhor do que eu, porque tem irmão aqui que eu nunca visitei, eu vou fazer 10 anos. Mas pensa aí, ligar todo dia, ligar no aniversário, chá de bebê, chá de fralda, aniversário do filho. Não acredito que o pastor não venha. Olha, mas eu estou extremamente decepcionado com isso, pastor. Você foi eleito como síndico do seu prédio. Aí você vai fazer um culto, eu tenho que estar lá. Porque a presença do clero, não estou dizendo que eu não sou importante na sua vida. Eu só estou dizendo que eu não sou tão importante. Eu não estou dizendo que eu não tenho valor. Eu só estou dizendo que eu não tenho todo esse valor. Se o pastor não vier ungir, se bem que graças ao Senhor, nunca mais ninguém falou isso comigo, louvado seja o seu nome, para eu ungir casa, carro, cachorro, papagaio, esse negócio. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque não sou eu, filho. É esse Espírito que desceu sobre nós. É essa autoridade e esse poder que nos foi dado e confiado. Gente, todo aquele que se converter receberá o dom do Espírito. O dom do Espírito. Como é que essa turma vivia? Eles perseveravam numa doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam naquilo que o Senhor deixou para que eles sempre rememorassem. O partir do pão, as orações, toda alma e cada alma havia temor.
Aí nós queremos inverter esse texto, né? Nós queremos ver prodígios e sinais. E esquecer o que aconteceu do 42 em diante. Os que creram estavam juntos. E por que você está desconectado? Que mensagem você ouviu? E por que você quer ser isolado de tudo e todos? Por que você não quer ser membro de uma igreja? Você se acha, né? Você está fundando a tua igreja. E tu é o único membro e o único pastor. A coisa mais fácil. Vem sofrer com a gente, você também. Vem. Deixa Deus moer você. Deixa Deus tratar de você. Deixa Deus usar você. Deus te chamou para que você fizesse parte de um corpo. Você não é isso tudo que você pensa que é. Se a igreja não é confiável, você também não é. Se a igreja te causou transtornos, você também causou a muita gente. Vem aprender com a gente os caminhos da restauração. Vem abraçar as pessoas com a gente. Vem ser abraçado. Estavam juntos. E não era a galera para obter, era a galera do repartir. A gente está entrando por essas portas e pelas portas de um monte de igreja hoje, a fim de receber. E não com a mentalidade de repartir. Está tudo invertido. Eu vim pegar a minha bênção. Eu não vim ser uma bênção. Parece que a gente ainda tem a necessidade de ser abençoado. Quero encerrar e convido você a ler comigo 1 Coríntios. Depois nós oraremos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vai ser legal depois dessa mensagem. As pessoas, e agora, como é que eu me chamo? Ah, meu Deus. E agora, já que eu não sou nem pentecostal, nem tradicional, nem meu Deus, e agora, nem calvinista, eu sou quem? Que em Cristo a gente resolva a nossa crise de identidade. 1 Coríntios 2. Entretanto, irmãos, versículo 6. Expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou, é a mesma expressão que Pedro usou lá na sua mensagem, desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, sabe, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha que dinamite o versículo 12. Nós temos recebido o Espírito do mundo? De jeito nenhum. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus, por nós, foi dado gratuitamente. Disto também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nem tudo é espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele não é ele é Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Verso 9. A gente não deveria falar esse texto para quem está sofrendo, para quem está em crise do amanhã. É um versículo que geralmente nós falamos para quem está em crise sobre o amanhã, passando por lutas, tribulações, dificuldades. Eu já usei esse versículo
Não sei se você já usou. Irmão, fique em paz. Porque ainda os olhos não viram o que Deus tem reservado. Os ouvidos não ouviram. E ainda não penetrou em mente humana. Meus irmãos, esse é um versículo fora do contexto que não tem nada a ver com as verdades desse texto. O verso 10 diz, nós já recebemos. O meu ouvido já ouviu. O meu olho já viu. E já penetrou sim na minha mente, porque agora eu tenho a mente de Cristo. O Senhor nos revelou isso através de quem? Do seu Espírito, versículo 10. Você imagina isso? Antes ele dizia, o que Deus tem reservado para você, nenhum olho, nenhum ouvido, nenhuma mente. Nós somos a turma da outra fase, da outra época, de Atos 2 para frente. Nós já sabemos, já vimos, já ouvimos. A minha mente agora já foi bombardeada. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E o seu nome se chama Jesus de Nazaré. Já veio. E pelo seu Espírito em mim, testifica que eu não sou escravo. Deu-me o poder de ser feito filho de Deus também. Juntos na tribulação, co-herdeiro na glória, porque assim como nós sofremos com o Senhor, com Ele também nós reinaremos. Esperança da ressurreição e da glória não está em qualquer igreja, está em Cristo. Que o Senhor nos abençoe para a sua glória e que nós sejamos um povo espiritual, não um povo religioso. E que o Espírito do Senhor em nossas vidas não gere em nós frenesis, mas gere em nós uma mensagem. Nós somos o povo da mensagem e o mundo em trevas está precisando ouvir o que os crentes têm para dizer. A política corrompida, a violência lá fora, as destruições da família estão precisando ouvir o que os cristãos têm para dizer. Não aqui dentro, mas lá fora. Então nós somos o povo da mensagem, batizados no seu Espírito, convidando as pessoas para que se arrependam dos seus pecados, volte-se para Jesus e tenham as suas vidas transformadas. Agregadas aqui, eles vão aprender a repartir, não a acumular. E que a gente aprenda isso. Essa igreja não é minha. Essa igreja ainda pertence ao Senhor de toda glória. Que Ele ministre o seu coração, verifique na sua Bíblia se o que eu falei é verdade ou é mentira. Não acredite em mim, acredite na palavra e depois você perceba se o que eu estou falando, o que eu estou pregando é verdade ou não. Deus seja com você. Eu queria que muitas coisas fossem diferentes, mas não são, porque eu não sou Deus. E quando nós temos um Deus, nós o adoramos. Feche seus olhos, vamos orar. Existe alguém aqui hoje à noite que queira tomar uma decisão séria por Jesus? Você ouviu a mensagem? Você quer ser batizado pelo Espírito. Você quer ser uma pessoa que quer mudar de vida. Eu quero lhe dizer uma coisa, você precisa morrer. Chega de estar procurando igreja. Chega de estar procurando lugares de poder. O Senhor está te chamando para Ele. Existe alguém hoje à noite que queira tomar uma decisão muito séria por Jesus. Eu quero responder esta mensagem com arrependimento. Eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que existe sangue na cruz para me cobrir. Se existe perdão para mim, e se a palavra me garante perdão, eu quero assumir um novo papel com Jesus a partir de hoje. Existe alguém hoje nesse auditório, convido você a ficar em pé onde você estiver, e diga, eu tomo a minha decisão hoje por Jesus. Quem vai responder esta mensagem aqui de Atos será eu hoje à noite. O que eu faço? Se arrependa-se. Não estou te chamando para você ser membro dessa igreja, não estou te chamando para você ser minha ovelha, não estou te chamando para um encontro religioso. Eu estou te dando a palavra da vida, eu estou te chamando a um convite que o próprio Senhor Jesus fez. Venha a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim do jeito que você tiver, como você tiver. Venha a mim os confusos, venham a mim os desorientados, venham a mim os